Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que por algum momento vai parar neste vídeo para ouvir a palavra de Deus. Hoje estamos aqui para falar uma porção da palavra de Deus e vamos orar neste momento, pois estamos aqui na campanha Família no Altar de Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, iremos ministrar a sua palavra no dia de hoje. Alcance, Senhor, as pessoas que irão assistir este vídeo. Pai, eu te louvo por mais este sábado que está, meu Deus, se decorrendo a campanha A Família no Altar de Deus. E que esta família, que esta vida sejam alcançados pela palavra. A única verdade é a sua palavra. É ela que alimenta, é ela que transforma, é ela que muda. Ajuda-nos, Espírito Santo, a falar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor está aberta no capítulo 5 de Mateus e no versículo 21, a qual diz a palavra do Senhor: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-lhe que venha-lhes e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando-lhe, disse-lhes: Por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler, ela é viva e eficaz. Fala-se daquele momento de um personagem, fala de um personagem principal, que é Jesus. Jesus está nesse cenário, ali fazendo a sua obra nasquelas regiões ali de Jerusalém, na Galileia, em todas as cercanias ali. E Jesus Cristo, ele estava junto ao mar. Ele passou para o outro lado através de um barco. E a palavra diz que, ao chegar sobre aquela região, a palavra diz que é um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Ele, quando viu Jesus chegar naquela terra, ele soube da notícia de Jesus e agora ele
vai até Jesus e prostra-se aos pés de Jesus. Ele prostra aos pés de Jesus porque ele está passando por uma situação difícil. E Jairo, como um dos principais na sinagoga, ele era aquele que dirigia o culto. Era aquele que cuidava do culto, da liturgia ali na sinagoga. Por isso que se fala que ele é um dos principais da sinagoga. Um dirigente da sinagoga, um líder da sinagoga, o que lia a Torá na sinagoga. E ele prostra-se aos pés de Jesus. Então, a palavra diz que aquele homem, ele não chega ali mostrando as suas credenciais, a sua postura, os seus cargos, não pediu ali que lhe desse alguma honra, não. Ele reconhece quem é Jesus e ele se prostra a Jesus, porque ele estava diante de uma situação difícil. Por quê? Porque dentro da casa, dentro do lar, havia morte, havia uma filha, que era a sua filha que estava enferma. E a palavra diz que ele roga ao Senhor Jesus. Ele rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Quando este Jairo, o principal da sinagoga, um dos principais, ele vai até Jesus, a sua filha ainda está enferma. A sua filha ainda está acamada. Havia ainda um recurso para que ela fosse salvo daquela doença. Quem sabe Jairo já tinha gastado com os médicos, já tinha gastado com remédios, já tinha gastado as suas economias, os seus recursos em médicos. Mas ele não vê solução. Mas ele reconhece quem é Jesus e as obras que Jesus estava fazendo ali. E é tão importante quando nós olhamos para a nossa situação, vemos que aquela situação não está mais sob o nosso controle e sabemos que nós temos um Jesus que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas as coisas às vezes não saem como nós pensamos. Ir até Jesus, como Jairo fez, rogando-lhe muito, com certeza estava muito abalado, muito angustiado, pressentindo a morte da filha. E ele vem até Jesus rogando-lhe muito, quer dizer, eu preciso de um socorro urgente. É para ontem que eu preciso desse milagre. E quando ele roga a Jesus e diz: minha filha está enferma, está moribunda. Põe as suas mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jairo reconhecia a autoridade de Jesus e o poder que tinha sobre ele e o que emanava dele. Ele reconhecia, por isso que ele clamou, ele pede uma urgência, uma intervenção de Jesus sobre ele. Mas a Bíblia diz no versículo 24 que não foi bem assim a história. Não foi por quê? O versículo 24 diz que e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Ora, ele pediu a Jesus ali um auxílio, talvez pedindo até que Jesus saísse daquele meio e fosse até sua casa e lhe resolvesse o problema. Mas a palavra diz que foi ao contrário. Jairo foi com ele. E uma grande multidão estava ali com Jesus que até o apertava. Olha que impressionante. Jairo estava numa situação difícil, mas ele, mesmo diante daquela situação, ele foi andar com Jesus. Não, o seu pedido não foi imediatamente atendido. Que coisa!
a filha enferma, a ponto já de morrer, e ele agora caminha com Jesus. Porque Jesus, ele não parou a sua missão. Ele não saiu do meio da multidão. Ele simplesmente ouviu Jairo e continuou da mesma forma a sua missão. O importante é entendermos que, independente de qual posição temos na igreja, qual é o cargo, qual é o nosso compromisso dentro de uma igreja, não significa a isenção de nossas lutas e dificuldades. E as lutas, elas batem na porta de pastores, de missionárias, de evangelistas, de todos, independente do grau de posição que você ocupa na igreja, a luta, ela vem de forma igual para todos. Claro, cada uma na sua intensidade, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos prova além daquilo que podemos suportar, mas a prova vem. Por quê? Porque Jairo era o líder, um dos líderes da sinagoga, e estava com uma filha morrendo dentro de casa. Mas Jairo, ele reconhecia a autoridade de Jesus e ele caminhou com Jesus. E Jesus, andando, não se apavorou, não ficou desesperado porque Jairo era um dos principais da sinagoga e agora vou ter que ir lá porque agora é uma pessoa importante. Não. Jesus continuou o seu trabalho, atendendo os necessitados. E antes disso, antes de Jesus atender atender Jairo, o versículo 25 fala da mulher do fluxo de sangue. Interessante que ele fala da mulher do fluxo de sangue, uma hemorragia. Ele atende naquele momento essa mulher que tocou em Jesus, que saiu virtude de Jesus. Jesus para essa mulher. Jesus para atender ela. Mas ora, quem chegou primeiro clamando foi Jairo. Quem chegou primeiro pedindo socorro foi Jairo. Mas Deus atende uma mulher que simplesmente se infiltrou na multidão, tocou em Jesus e ela foi curada. E Jesus primeiro atende ela, faz ela falar publicamente o seu testemunho, e Jairo ali andando com Jesus. Talvez o seu milagre vai chegar, mas às vezes muitas coisas Deus está fazendo antes dos nossos milagres chegar. Porque Jesus, ele sabe o tempo e a hora certa de nos atender. Ainda que pareça aos nossos olhos que Jesus não está dando nem a mínima às nossas necessidades ou aos nossos problemas que estamos passando. Mas Jesus sabe. Continua andando com ele. Continua andando com Jesus. Continua, porque a bênção está mais próxima do que você imagina. Ainda que é uma multidão de gente apertando Jesus, precisando de milagres, mas o nosso pedido também está diante dele. E ele não vai deixar de nos atender, por mais que as coisas estejam difíceis ou até piores. Porque a Bíblia diz que a mulher ali estava ali. E depois, Jesus cura esta mulher. Jesus tem todo aquele diálogo com esta mulher do fluxo de sangue. E quando Jairo está andando com Jesus, no versículo 35, estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, os amigos de Jairo, aqueles que exerciam a posição na mesmo patamar de Jairo. Olha interessante. No mesmo patamar, um dos principais da sinagoga, os que eram ali do mesma posição, como líder, como dirigentes da sinagoga, eles chegam e disseram:
Jairo, sua filha está morta. Você vai ficar andando com esse homem? Está morta. Sua filha está morta. Por que você enfada o mestre? Por que você continua aí achando que ele vai para sua casa curar sua filha que nem está mais enferma, agora ela está morta? Para que enfadas? Para que você fica aí? Sai fora. Vai para casa, vai viver sua vida. Esquece, Jesus não vai te atender, porque agora a morte chegou na sua casa. Mas Jesus ouve. E Jesus diz, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Olha que tremendo. Às vezes as pessoas às nossas voltas estão minando nossas forças e até mesmo estão dialogando que o que nós estamos vivendo não tem mais jeito. Todo mundo recebe, mas você não pode mais, você não vai receber, porque o seu caso não tem jeito. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui hoje. O seu caso tem jeito. Haverá cura, haverá libertação, haverá milagre, haverá vida, haverá restauração, haverá cumprimento de promessa no dia de hoje, em nome de Jesus. Jesus disse, Jesus ouviu. Escute uma coisa, tudo que estão dizendo ao teu respeito, Jesus está ouvindo. Tudo. E vão se surpreender, porque haverá uma mudança extraordinária na sua história. Jesus ouviu isso. E Jesus disse, Jairo, opa, você está comigo, Jairo. Não interessa qual é o grau da sua enfermidade. Não interessa o que você está vendo, o que você está recebendo de notícias do que está acontecendo na tua casa, na tua tragédia, na tua vida. Não temas, se você comeu comigo até agora, continua. Porque eu mesmo que curei a mulher do fluxo de sangue, também vou curar a tua filha. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos de enfermidade. E ela foi curada. E a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. Olha que coisa tremenda. A mulher tinha 12 anos de enfermidade e foi curada. E a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. E precisava também da cura. E o 12 simboliza o tempo apostólico, o tempo da vitória, o tempo da ação de Deus. Então, o Senhor disse, crê somente. Não temas, crê somente. E Jesus vai, leva Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E quando ele chega lá na casa de Jairo, ele vê um alvoroço. Ele vê que as pessoas choravam muito e pranteavam. E naquela época, havia as carpideiras pagas, mulheres pagas para chorar num velório. E tinham até um momento ali de uma cena, porque era a pessoa sendo paga para chorar no velório da pessoa que tinha perdido o seu ente querido. Mas o Senhor disse, agora retirem todos. E riram-se dele. A palavra diz que Jesus pergunta, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. É só uma passagem, esse período de tristeza e de luta. Mas a palavra diz que as pessoas riram dele, riram de Jesus. Estão rindo porque talvez, mas como que você vai receber essa bênção? Como que Deus vai cumprir isso na sua vida? Se tudo parece que está mais para pior do que está mais piorando do que melhorando. Riram-se de Jesus. Mas Jesus mandou tirar tudo, os profissionais que estavam ali tocando músicas no velório de Jairo. Jesus mandou tirar tudo, aquele cenário que eram pagos para ficar chorando. Às vezes as pessoas elas têm prazer em chorar no seu fracasso, mas Jesus está tirando
tudo do seu caminho. Talvez hoje você não entenda, mas Jesus está limpando para que o milagre aconteça na tua história. E para Deus fazer um milagre, algumas coisas têm que se afastar da nossa vida. Porque Jesus disse: e tendo-os feito sair, aqueles que estavam ali pranteando, pagos para chorar no velório da casa de Jairo e comendo na custa de Jairo. Porque tinha comida lá dentro. E as pessoas estavam ali comendo, fazendo todo um cenário, se alimentando da morte, da tristeza de Jairo, pelas custas de Jairo. Jesus disse: isso não está certo. Tira esse bando de gente que só quer sugar daqui, só quer ficar se aproveitando, fazendo um cenário de tristeza, sendo que na verdade eles estão aqui por conveniência. Mas a Bíblia diz que ele fez sair todo mundo, chamou o pai e a mãe da menina e os discípulos que estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. Olha a ação extraordinária de Deus nesta noite. Diante desta palavra, aquele milagre foi feito no secreto. Primeiro, Deus limpou aquela casa de alvoroço de gente negativa, gente que só festejava com a desgraça, com a morte, com a tristeza de Jairo, que não tinha condições nenhuma de levantar aquela criança. Deus está tirando coisas da nossa vida que não tem condições de nos dar milagre. E o que não tem condição de dar milagre tem que sair do nosso caminho. E Deus tirou da casa de Jairo todo aquele alvoroço de pessoas que estavam ali para lamentar, mostrar ali um cenário de tristeza, só por isso, mas não tinham condições de dar o milagre que Jairo precisava. Então Jesus tirou todas aquelas pessoas de conveniência e as profissionais do choro para chorar ali naquele cenário de velório. O Senhor tirou. E somente Jesus, Pedro, Tiago, o pai e a mãe da menina foram até o quarto. E Jesus agora usa a sua autoridade. Menina, a ti te digo, levanta-te. Ela se levantou. E a vida voltou para aquela casa, a vida voltou para aquela vida, para aquela criança de 12 anos, para Talita. E que aconteceu? Quando aconteceu naquele quarto este milagre extraordinário, causou um espanto em todos que estavam fora da casa. Eu encerro dizendo aqui hoje, pela palavra, o que Deus está fazendo no secreto na sua vida, que talvez nós não entendemos hoje, porque o Senhor está fazendo no secreto, não é para todos participar. Mas quando isso concretizar, vai causar espanto na sua casa. A notícia vai espalhar para todos, todos vão saber do Deus que você serve. Vão ficar espantados e dizer: como é que este ou aquela recebeu esta vitória? E você vai dizer: só o Senhor é Deus. Mediante esta palavra, o Senhor vai levantar, o Senhor vai restaurar. Hoje é a campanha Família no Altar de Deus. E você que vai parar neste vídeo, seja tocado por Ele, porque a sua casa é o alvo de Jesus para mudar a história e para que o nome do Senhor seja glorificado. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai.
Eu oro por este irmão, por esta irmã que vai assistir esse vídeo. Que sejam tocados pela palavra. Assim como o Senhor fez por aquela mulher do fluxo de sangue. E também o Senhor fez pela vida de Jairo. O que liderava a sinagoga, mas tinha uma filha em casa enferma e depois ela morreu. Mas Jairo continuou andando com Jesus. E no final o Senhor disse para Jairo, não temas, crê somente. E Jesus entrando na casa de Jairo, deu vida à sua filha Talita, e todos ficaram espantados com aquele milagre que Jesus fez na vida de Jairo. Pai, eu também declaro que na minha casa e na vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã, também chegará milagres e mudanças extraordinárias. O que o Senhor fará no secreto vai causar notícia para todos à nossa volta, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por este momento, por mais esta noite e desta campanha Família no Altar de Deus. Eu declaro vitória, receba e Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você puder, se inscreva no canal. Deus te abençoe e receba a tua vitória. Deus te abençoe. Muito obrigado.